Olá pessoal, tudo bem? Há quanto tempo nós não temos um vídeo aqui, né? Eu fazendo vídeo aqui nesse espaço, já faz bastante tempo. Agora no canal nós temos ouvido assim, alguns devocionais. A minha esposa está gravando agora o áudio desse devocional da Corrie ten Boom. E aí eu decidi trazer uma história sobre a Corrie ten Boom. No nosso canal a gente tem uma inscrita, essa que está aparecendo aqui embaixo. Ela pediu para a gente falar um pouquinho sobre a história da Corrie. E aí eu quero compartilhar com vocês. Para quem quiser saber mais sobre a história dela, tem um filme que é O Refúgio Secreto, que você pode assistir para saber um pouquinho mais. E também tem o livro O Refúgio Secreto, que é muito importante para você poder conhecer essa história de uma mulher que foi usada por Deus para salvar o povo judeu, tá? Para começar então aqui, eu queria ter um versículo aqui, dois versículos, né? Lá em Romanos 8, um pedaço do 38 e do 39 diz assim, que porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Aleluia. Então, essa história que eu vou falar aqui para vocês, quem é professor de escola dominical pode utilizar ela na escola dominical, ou até mesmo como um testemunho, um evangelismo, uma história para edificar a nossa fé, tá? Então, nesse texto de Romanos, fala que nada pode nos separar do amor de Deus. E a gente sabe que lá no período da Segunda Guerra Mundial, houve uma grande perseguição sobre os judeus. E a Corrie e a família dela foram muito importantes nesse período para salvar algumas pessoas. Então, tem um momento que ela e o pai dela estão andando pela rua e eles encontram essa placa aqui. Aqui, não sei se aparece bem para vocês, mas diz assim, ó, não se vende a judeus, tá? A família da Corrie, eles são da Holanda, e lá na Holanda eles foram dominados pelos nazistas, e em algum momento eles começaram a colocar algumas leis, algumas ordens, e a primeira ordem é essa aqui, né? Que não se vende a judeus. Então, imagina só, eles não poderiam comprar mais nessas lojas que tivessem essa placa aqui. Eles não poderiam fazer suas compras, ir no mercado, e as proibições, elas iam em várias áreas. Então, por exemplo, eles não poderiam pegar ônibus, eles não poderiam ir a teatros, nem a praças. Os judeus estavam proibidos de estarem nesses lugares. Se vocês repararem, né, nesse desenho que eu mostrei aqui, esse é como se fosse o pai da Corrie ten Boom. Olha só na roupa dele aqui, ó, tem uma estrela. É uma estrela amarela e nessa estrela aqui está escrito judeu. Ele se identificou como sendo um judeu, porque ele sabia que Jesus, a quem ele amava, veio do povo judeu. Então, os judeus lá na Holanda, eles tiveram que ter essa identificação na roupa deles. A roupa deles precisava conter essa estrela amarela escrito judeu, e aí as pessoas na rua conseguiam ver eles e saber que eles eram judeus. Então, se eles estivessem num ônibus, por exemplo, eles poderiam ser expulsos daquele ônibus porque eles não poderiam estar ali, né? Não deveriam estar ali. Então, olha só que qual foi o nível que os judeus enfrentaram de perseguição. E pensando em perseguição, nós que somos cristãos, um dia nós podemos enfrentar algo parecido ou até pior do que isso. Então a gente pode carregar um símbolo e esse símbolo vai mostrar que a gente é de Jesus. E até nem precisa carregar um símbolo. Hoje, na sociedade em que nós vivemos, basta nós nos posicionarmos de acordo com a palavra de Deus. Se eu tomar uma posição dentro da palavra, eu posso ser perseguido, excluído de lugares e posso ser marcado por essas pessoas. Então, tudo isso nos aguarda, né? Já está acontecendo e a tendência é de que fique cada vez pior. Mas o pai da Corrie e ela estavam andando por essa rua, eles viram essa placa e eles pensaram, que coisa triste. Este é o povo de Deus. É o povo, é a menina dos olhos de Deus. E agora eles têm que sofrer todas essas coisas. Coitada das pessoas que fizerem mal aos judeus, porque eles vão pagar caro por isso. Então a Corrie e o pai dela estavam, né, pensando sobre essas coisas. E um dia a Corrie conta que ela orou a Deus e falou assim que ela queria poder ajudar o povo judeu. E não demorou muito para que isso acontecesse. A Corrie e a família dela, eles trabalhavam consertando relógios. E esses relógios que eles consertavam, eles tinham na casa deles, eles tinham uma parte da casa, a entrada da casa era uma loja. E vinham várias pessoas ali para poder receber, para poder trazer seus relógios, consertar.
Como a Core começou a ajudar os judeus, muitos judeus vinham até aquele local ali para poder se esconder, para poder pegar informações. Ela começou a ajudar até com comida essas pessoas. Então acabou se tornando um local de refúgio para os judeus. E até mesmo para alguns holandeses que estavam ali sofrendo algum tipo de perseguição. Eles encontravam lá na casa da Core um local seguro para eles. Então, um dia, claro, né, tudo isso a gente tem que lembrar que como eles estavam, existia ali uma polícia nazista, né, que estava controlando todas as coisas, a própria polícia da Holanda tinha que se submeter a outras, então tudo isso tinha que ser assim muito secreto, né, eles tinham que fazer tudo isso em códigos e muito escondidos. Então, aqui tem um código, tá, que eles usaram um dia. A Core estava na loja, entrou um homem e disse para ela assim: minha esposa quer saber se este relógio pode ser consertado. Está sempre parando. Então ele tirou do bolso lá um relógio feminino, entregou para a Core, né, e disse essa frase aqui. A Core ouviu a frase e ela sabia que era um código que eles tinham, tá? Então ele estava querendo saber, né, a tradução do código, ele estava querendo saber se existia refúgio para uma mulher judia. Ele queria descobrir isso. E aí a Core disse, nós temos um local onde podemos levar essa moça. Eles oraram juntos, pedindo que Deus abençoasse essa fuga dessa moça e combinaram um local e um horário para que essa moça pudesse ser trazida e levada para esse local de refúgio, tá? Então, nos códigos que eles usavam a palavra relógio para representar os judeus. Toda vez que alguém falava sobre relógios, ele estava falando sobre os judeus, tá? Para que se estivesse alguém ali por perto, não desconfiasse, né? Já que eles estavam numa loja de relógios, tá? Outra vez, tocou o telefone da loja e alguém lá na linha falou assim, envie esse relógio de homem para a fábrica, lá pode ser consertado, tá? Aqui é mais um código que eles utilizaram, relógio então é judeu, e aqui essa mensagem está dizendo assim, nós temos vaga para um homem judeu. Tá? Alguém estava dizendo para Core que tinha vaga para receber um judeu refugiado. Ok? A Core chamava todo esse trabalho que eles tinham de trabalho secreto. Tá? Porque tudo tinha que ser feito escondido, as pessoas não podiam saber do que estava acontecendo ali. Apenas alguns amigos da Core, em quem ela confiava, é que sabiam de tudo isso, tá? Na própria casa da Core, eles pegaram o quarto dela e fizeram o esconderijo secreto nesse quarto. Eles avançaram uma parede, mais ou menos 1 metro, e nessa parede ali, na parte de trás, era onde ficavam escondidos alguns refugiados. O acesso se dava através de um guarda-roupa. Eles colocaram um guarda-roupa ali, com uma pequena porta, assim, por baixo, que eles tinham que rastejar para poder entrar nesse quarto. Então imagina aí um quarto com 1 metro mais ou menos de largura, tá? E eles tinham que entrar nesse lugar. A Core chamava tudo isso também de segredos de Deus, tá? Então tudo isso eles falavam em códigos, eles se comunicavam ali na casa usando os códigos para que ninguém descobrisse. E as pessoas que ficavam na casa ali, eles eram chamados de os escondidos, tá? Houve um momento em que a Core abrigou 6 pessoas. 3 dessas pessoas eram holandeses, eles estavam fugindo do governo, porque eles não queriam ser mandados para países alemães para servir na guerra, então esses 3 estavam escondidos ali, e 3 eram relógios, 3 eram judeus, que também estavam ali escondidos, só que os judeus estavam escondidos para não serem presos e levados aos campos de concentração, tá? Esses 6, eles precisavam ficar na casa da Core escondidos, né? Então, eles faziam as refeições junto com a família da Core, mas eles tinham dentro da casa uma campainha, que quando eles tocavam essa campainha, todos esses 6 tinham que pegar todos os seus pertences e correr para o refúgio secreto. Eles tinham que se esconder no quarto. Então, eles ficavam fazendo vários treinamentos para que eles conseguissem ser cada vez mais rápidos na hora de ir para esse esconderijo secreto. Porque se a polícia batesse na loja, eles precisavam rapidamente se esconder para tentar fugir dessa captura da polícia.
Então eles treinaram por várias vezes. E eles chamavam esses treinamentos de bolos de creme. Tá? Então quando eles falavam assim, tá na hora de fazer um bolo de creme, significava que eles tinham que fazer mais um treinamento disso. E a Cody ficava com um cronômetro marcando o tempo. Ó, vocês foram 10 segundos mais rápidos do que da última vez. Então ela ficava treinando eles. Um dia aconteceu que tocou a campainha e não era um treinamento. Eles precisavam se esconder. E eles começaram a correr e se esconderam no lugar correto. Foram para o refúgio secreto. A família da Cody abriu a porta, recebeu, era a polícia que estava ali, e a polícia tinha recebido uma denúncia de que eles estavam abrigando judeus ali. Eles negaram, a polícia começou a procurar por toda a casa, quebrou paredes, quebrou móveis, né, mexeu em tudo ali e não encontrou ninguém. Mas, mesmo assim, como eles tinham recebido uma denúncia, eles acabaram levando toda a família da Cody presa. Ela tinha uma irmã, que era a Betsy, e ela tinha o pai dela. Né? Então esses três acabaram sendo levados para não ainda para o campo de concentração, mas eles foram levados para uma prisão. O objetivo é de que eles ficassem lá 2 meses presos, tá? Dentro dessa prisão. E as pessoas? E os 6? Os 6 que, né, se esconderam no refúgio secreto, eles conseguiram permanecer nesse refúgio secreto por 4 dias. Tá? Eles ficaram ali escondidos 4 dias. Depois, a própria polícia holandesa ajudou eles na fuga, ajudou eles a saírem desse lugar e irem daí para um lugar onde eles ficariam livres, em segurança. Tá? A família da Cody foi para a prisão. O pai da Cody, ele morre depois de 10 dias. Ele ficou preso 10 dias e acaba morrendo na prisão. Ela e a irmã são levadas da Holanda para um campo de concentração na Alemanha. Tá? Elas vão para lá e lá elas ficam no alojamento 28. Ok? Esse alojamento 28, junto com elas, ficavam 1.400 mulheres. Imaginem 1.400 mulheres em um alojamento. Tá? Eu não sei qual era o tamanho do alojamento, mas o que a Cody conta no livro é que nesse alojamento ela era um lugar muito sujo, era um lugar muito difícil, né? Provavelmente as camas não eram boas, não eram confortáveis, elas sentiam muito frio, elas ficavam disputando espaço e tinha lá nesse lugar muitas pulgas, tá? Talvez até muitos piolhos. No filme dela fala sobre piolhos, fala que elas tinham que cortar constantemente os cabelos por causa dos piolhos. E num dos livros fala que elas tinham muitas pulgas nesse lugar. Eram tantas pulgas que as guardas elas evitavam de entrar nesse lugar por causa dessas pulgas, tá? E provavelmente o lugar cheirava muito mal. E a Cody, quando ela foi levada para o campo de concentração, ela e a irmã, elas tinham alguns pertences que eram delas. Então elas tinham uma pequena Bíblia, a irmã dela tinha um casaco e algumas vitaminas, alguns comprimidos assim de remédios. Quando elas foram para lá, a irmã dela, a Betsy, ela estava muito doente, tá? E aí, por causa dessa doença, elas queriam ficar com essas pílulas, com esses comprimidos, para que ela não ficasse muito mal, né? Para que ela pudesse usar tudo aquilo ali que ela tinha e ficar curada, né? Mas, lá no campo de concentração, é difícil de manter essas coisas, porque elas teriam que passar por revistas. E quando elas chegaram nesse local, elas tinham que entrar numa fila, onde elas iam entregar todas as coisas delas, as roupas e tudo que tinham trazido. E aí elas receberiam novas roupas para poder ficar ali na prisão. Na hora, a irmã dela não estava muito bem, a Beth estava passando mal, a Cody pediu para um guarda, perguntou onde era o banheiro. E o guarda não falou nada, mas apontou para um lugar assim para onde era o banheiro. Ela foi com a irmã para lá, e lá quando ela estava no banheiro, ela entendeu que depois elas voltariam para esse lugar para poder tomar banho. Então a Cody teve uma ideia, ela pensou em esconder essas coisas ali. Então ela pegou o casaco, os comprimidos e a Bíblia, enrolou eles e colocou embaixo de um banco. E aí voltaram para a fila para serem revistadas. Elas trocaram de roupa, tudo, né? Foram revistadas, não encontraram nada com elas. E um tempo depois, elas foram mandadas de volta a esse banheiro para poder tomar banho.
Quando elas voltaram para o banheiro, a Cori pegou todas as coisas de volta, tá? Só que aí tinha um problema. Elas seriam revistadas novamente. E aí eles veriam que ela está com as coisas, né? Aqui tem a Bíblia, tem o casaco, tem os comprimidos. Eles iriam encontrar essas coisas com ela. E ela orou para que Deus guardasse essas coisas. Assim como Deus preservou a palavra dele por todos esses anos, que ele pudesse guardar agora para que os guardas não encontrassem. As mulheres, elas eram revistadas 3 vezes, né, por 3 pessoas diferentes. A irmã dela, a Betsy, foi revistada por essas 3 pessoas. A Cori não foi revistada por ninguém. Né? Então Deus guardou ela e ela conseguiu ir para o alojamento com todas essas coisas. E lembra que no alojamento não entrava ninguém, os guardas não entravam lá, né? E isso foi muito bom, porque daí de noite, enquanto estava no alojamento, a Cori podia ler a Bíblia para as outras presas que estavam ali também, tá? Então foi um momento onde ela pôde ler a palavra, onde ela pôde evangelizar, onde ela pôde falar de Jesus para essas pessoas. Então a Cori foi usada quando ela estava na casa dela para salvar algumas pessoas, mas agora ela e a irmã podiam testemunhar de Jesus nesse lugar de tão grande sofrimento, tá? A Cori, alguns acham que mais ou menos 800 judeus passaram pela casa dela e foram ajudados por ela. Então olha só o número de pessoas. E agora ela tem 1.400 presas juntas com ela no mesmo lugar. Eu vou ler aqui um salmo, que é o Salmo 91, que é um salmo que a Cori leu lá com as presas, e provavelmente eles leram na casa deles, né, enquanto estavam refugiando algumas pessoas. Fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A Cori, uma vez, ela fala que ela orou dizendo essas palavras aqui, né? Aqui está dizendo que Deus é o meu refúgio, e ela disse para Deus: tu és o verdadeiro refúgio. Nós sabemos que na casa dela teve um refúgio secreto, mas em Deus nós temos agora o verdadeiro refúgio. Ele que nos guarda do mal, ele que nos livra de todas as coisas. E no início eu li, né, que estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. A Cori foi levada para um lugar terrível, né, um lugar de sofrimento, de dor, de angústia. Mas mesmo nesse lugar, essas coisas não poderiam separar ela do amor de Deus, tá? Ela estava lá por mandado de Deus, por ordem de Deus, por plano de Deus. Deus determinou que ela deveria passar por aquele momento ali. E certamente ele usou a vida dela para ganhar muitas outras pessoas. Aleluia. Romanos 8, 28. Olha só o que fala lá. Aqui a Cori e a Betsy, elas estavam presas lá nesse lugar. E elas um dia estavam conversando e elas leram esse versículo que fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Cori e a Betsy, elas estavam naquele quarto, sujo, fedorento, cheio de pulgas, e elas pensaram assim: ó, nós temos que agradecer pelas pulgas. E a Betsy até pensou assim: não, pelas pulgas não, vamos agradecer por outras coisas, mas não pelas pulgas. Mas até pelas pulgas elas agradeceram a Deus. Por quê? Porque aqui fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por causa das pulgas, os guardas não entravam naquele quarto. E como eles não entravam, elas tinham liberdade para falar da Bíblia para aquelas presas. Então Deus usou até as pulgas para preservar tudo aquilo que elas estavam fazendo naquele local. Às vezes na nossa vida, a gente vai passar por algo ruim, ou vai ter uma coisa ruim na nossa vida acontecendo, e a gente precisa ser grato. A gente precisa ser feliz com aquilo que está acontecendo, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Bom, elas ficaram muito tempo presas lá nesse lugar, e um dia a Betsy, ela falou para a irmã que ela teve um sonho. Ela acordou a Cori e ela disse assim: olha, eu sonhei que a gente pode ter uma casa para fazer, assim como a gente está num campo de concentração, a gente pode ter uma casa depois lá na Holanda
para recolher, abrigar essas pessoas que passaram pelos campos de concentração e que agora precisam de ajuda. Então a gente pode ter uma casa bem colorida, bem bonita, que receba bem essas pessoas para tratar elas. E a Corey achou legal a ideia e até perguntou assim, se elas também poderiam morar nesse lugar. E a Betsy falou que sim, que elas poderiam morar lá. Então elas tinham esse plano, esse propósito de criar esse lugar. Infelizmente, a Betsy acaba morrendo no campo de concentração. Ela não resiste, ela ficou muito doente, acaba morrendo naquele lugar. E um tempo depois, pouco tempo depois, a Corey acaba sendo libertada. Ela é chamada, eles fazem lá ela assinar tudo e eles libertam ela dizendo que a sentença foi cumprida, que ela cumpriu o tempo dela lá de prisão, tá? Um tempo depois ela vai descobrir que ela foi libertada por engano. Era para outra presa ser libertada e acabou ela sendo libertada, tá? Deus usou isso para poder libertar ela. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus meios, então ele conseguiu libertar ela. E um pouquinho depois que ela foi libertada, todas as presas que tinham a idade dela, que já era uma idade mais avançada, todas elas foram mortas. Então Deus livrou ela no momento certo também. Tá? Depois a Corey, ela viajou o mundo testemunhando, contando a sua história e sendo muito usada ainda por Deus para poder levar o evangelho a outras pessoas e contando seu testemunho, sua história. Tá? Eu vou terminar com um versículo que é o nosso chamado, tá? O chamado de todos nós, que diz assim, Mateus 28, 20, que nós precisamos ensinar os discípulos a guardarem todas as coisas que Jesus tem ordenado. E eis que Jesus, né, está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Aleluia! Que a gente possa testemunhar com alegria, né? Se a gente passar por uma dificuldade, que a gente saiba que essa coisa, essa dificuldade, está cooperando para que eu seja mais usado por Deus, para que eu seja transformado, para que eu seja aprovado. Essa coisa vai cooperar para o meu bem, tá? Mesmo que naquele momento de dor eu não esteja vendo isso, certamente Deus vai estar usando aquilo ali, Deus vai estar potencializando a minha vida através de algo que vai me trazer sofrimento, que vai me trazer dor, mas eu preciso ficar firme nas promessas do Senhor, de que todos os dias Ele vai estar comigo. Amém? Se você gosta desse tipo de vídeo, né, se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você quer que a gente faça aqui de vídeos para o canal, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos no próximo vídeo.